No tutorial de hoje você vai aprender a fazer essa lower third 100% no Premiere, do zero, hein? Vamos lá aprender. Bom, vou começar clicando com o botão direito na minha caixa de importações, aqui essa parte onde a gente bota todos os vídeos, as fotos que a gente quer importar no projeto. Então, vou clicar com o botão direito, vou em novo item ou new item, cor fosca ou color matte. E vou escolher uma cor para minha cor de base aí da minha lower third. Eu vou usar uma roxa e uma branca. Então eu vou criar uma cor nessa cor aqui, vou botar o nome de roxo e vou fazer o mesmo processo e vou criar outra com o nome de branco. Muito bem, vamos começar. Vou jogar aqui a minha cor roxa para a timeline, que eu vou só conferir aqui, ó, tá vendo? Tem 60 frames por segundo. E tá do tamanho certo, que é 1920 por 180 pixels. Se tiver entrado aí numa configuração diferente, você vai clicar com o botão direito, vai em configurações de sequência e aqui você vai ter as opções todas para você mudar. Então você pode mudar a proporção, pode mudar a quantidade de quadros, enfim, entendeu, né? Terminou, dá ok e pronto. Sua sequência vai estar alinhada. Para começar, eu vou aqui, eu tô na aba controle de efeitos, né? Então eu vou clicar em movimento, você viu que ativou aqui os pontos de guia, para eu poder mexer nele se eu quiser. E eu vou aqui, ó, nessa caixinha escrito dimensionar uniformemente. Eu vou desselecionar ela. Por padrão, ela tá sempre selecionada, mas eu vou tirar a seleção por quê? Porque isso significa que sem a seleção eu consigo fazer isso aqui, ó. Deformar ela na horizontal e na vertical, ela fica sempre nesse tamanho padrão por inteiro. Então eu vou tirar essa seleção para conseguir fazer esse tipo de edição aqui. Eu vou começar, ó, passando meu mouse por cima do ponto âncora, clicando e puxando ele para cá. Então, a partir de agora, o meu ponto âncora vai ser esse pontinho aqui na lateral, bem no centro. O que isso quer dizer? Que a partir de agora, quando eu mexer nos outros pontos, o meu ponto de referência vai ser sempre esse daqui. Isso vai deixar muito mais fácil a minha edição. Eu vou então formar aqui uma barrinha, vou deixar aqui mais ou menos aonde seria o local que eu ia querer que a minha lower third ficasse, e vou jogar também a minha cor fosca branca aqui. E aqui nesse momento tanto faz ser por cima ou por baixo, viu? Inclusive eu vou só mudar aqui a cor de rótulo, isso não altera na edição, viu, galera? Só pra ficar mais fácil de você identificar o que é o que. Bom, vou fazer a mesma coisa com o branco. Clicar aqui no meu ponto âncora, puxar para cá, botar aqui nessa bolinha do lado central, vou tirar a seleção do dimensionar uniformemente e vou também criar uma barrinha. Lembrando que a gente está trabalhando aqui, ó, numa relação de hierarquia. Então tudo que está em cima vai sempre sobrepor o que está de baixo. Então, por exemplo, agora o meu item branco está em cima do meu item roxo. Então, se eu modificar aqui a posição dele, ele vai aparecer sempre passando por cima do roxo. Se eu quisesse que fosse o contrário, era só jogar o roxo aqui pra cima e a hierarquia dos itens muda. Eu vou deixar assim só porque sim, porque o branco vai ficar embaixo, então enfim, é mais fácil da gente conseguir se localizar. Aqui na parte de movimento, onde tá escrito posição, se eu arrastar esses números aqui, eu tô clicando e arrastando o mouse pros lados, viu? É assim que muda essa numeração. Você pode mexer ele simplesmente assim, ou se você quiser ser um pouco mais preciosista, você pode vir e mexer aqui pelos números. Então quando você passar o mouse por cima do número, vai aparecer essa setinha pro lado, você clica, a setinha vai desaparecer, mas aí você vai arrastar, ó, o número vai alterar e vai estar arrastando ali só na horizontal, que foi a parte que você escolheu mexer, ou então na vertical, aqui nesse outro número, certo? Então eu vou só acertar aqui direitinho onde é que eu quero que cada coisa fique, o tamanho das minhas barras. Ó, eu tô sentindo que tá muito longe para eu conseguir visualizar isso aqui, então eu vou vir aqui, ó, aqui no preview onde tá escrito ajustar, geralmente essa é a opção padrão, eu vou colocar em 100%, porque ele vai aproximar o preview para mim, eu vou conseguir ver, ó, melhor, tá vendo que aqui eu já percebi que tá desalinhado. Então eu vou alinhar direitinho um com o outro e digamos que essa é a barra aqui que eu quero fazer, né? Essas duas barras vão ser assim. Bom, essas duas barras, elas só estão indo até 3 segundos, né? Então, se eu quiser aumentar elas, eu vou aqui na timeline selecionar as duas, vai aparecer esse colchetezinho com a setinha para frente. Quando eu aproximar o meu mouse, eu vou clicar e vou arrastar para frente até o tempo que eu quero. E eu quero só 10 segundos. Então chegou aqui nos 10 segundos, eu vou parar. Agora esses nossos dois eventos aqui na timeline têm 10 segundos. Vamos para a animação dessas barrinhas. Eu vou voltar aqui para o ajustar, para conseguir ver direitinho como que isso aqui ficaria na tela toda. Vou aproximar aqui da minha timeline, no inicinho dela, e eu vou tirar a visualização do nosso item branco só para eu
focar aqui primeiro na animação do item roxo, tá? Então vou clicar aqui no olhinho, pronto, sumiu a visualização do item branco. Voltando aqui para o item roxo, selecionei ele. Aqui do lado da aba de controle de efeitos em movimento tem esse espacinho aqui. É nesse espacinho que a gente vai ver as keyframes que a gente vai usar. As keyframes definem a animação. No item movimento, eu vou clicar aqui nesse reloginho desses 3 primeiros itens aqui. Posição, dimensionar altura e dimensionar largura. Então eu vou só selecionar elas e arrastar um pouco para frente, porque eu quero que esse seja o final do meu movimento e não o começo. Agora que elas já estão criadas, para criar outras eu tenho que clicar nessas bolinhas aqui da frente e não no reloginho. Então eu vou criar outras aqui iguais, só que é nelas que eu vou mexer. Por quê? Porque a gente tá falando de ordem cronológica, então primeiro acontece o que tá aqui, vai andando pra frente e termina aqui, certo? Então, como é que a gente quer que comece esse movimento? Eu vou clicar em movimento, que aí você viu que apareceu de novo aqueles pontos guias com o nosso ponto âncora aqui naquele lugar que a gente tinha colocado. O que eu vou fazer, menina? Primeiro de tudo, eu vou fechar essa barrinha até ficar só uma linhazinha, assim, ó. Daí eu vou selecionar isso aqui que eu acabei de fazer, vou jogar um pouquinho pra frente, você vai ver por que depois. Vou criar outras novas keyframes aqui exatamente do jeito que tá aqui. No meu númerozinho aqui do movimento da vertical, eu vou jogar a minha barrinha, ó, aqui pra baixo. Por quê? Até agora, só pra você entender, é esse movimento aqui que a gente tem. Tá muito rápido, você não viu nada, né? Tem que selecionar essas keyframes e jogar mais pra frente pra gente entender melhor esse movimento que tá acontecendo, ó. A barrinha sobe, quando ela chega aqui, ela abre, e é esse o movimento. Muito simples, certo? Vou selecionar todas, vou clicar com o botão direito em alguma delas, tanto faz. Vou escolher, ó, interpolação temporal. E aí eu tenho algumas opções. Eu posso escolher só Bezier, eu posso escolher Bezier automático ou Bezier contínuo. Você pode testar aí pra ver qual que você gosta mais, vamos ver. Eu tô vendo que tá dando algum errozinho aqui, ó, tá vendo? Tá dando algum erro, então eu vou tirar a opção de Bezier, vou deixar em linear, nas minhas primeiras keyframes. E só esse movimento daqui pra cá vai ter esse efeitinho, assim, digamos assim, do Bezier. O linear é o nome dele próprio, né? A velocidade que as coisas acontecem é exatamente igual de um ponto ao outro. Quando você coloca em Bezier, não é. Geralmente, ela começa um pouco mais devagar, aí ela sobe, aí ela termina um pouco mais devagar. Justamente para ficar um movimento um pouquinho mais natural. Mas enfim, você vai testando aí e vê o que você gosta mais. Para mim, o que deu certo foi exatamente isso aqui. Bom, agora eu tenho que terminar esse movimento, né? A Lower Third entrou, agora ela tem que sair. O que eu vou fazer? Eu não sou boba nem nada, para não ter que fazer isso tudo de novo, eu vou simplesmente, ó, selecionei tudo, apertei Alt no teclado, cliquei e vou arrastar aqui para o final. Agora a gente tem só que inverter a ordem das coisas, né? Então eu vou pegar essa aqui do meio e colocar para cá, e vou pegar a da ponta e colocar para cá. Vou selecionar todas e colocar aqui para o final do meu evento da timeline. Olha aí, pode acontecer isso aqui que tá acontecendo com o meu itemzinho. E aí, como é que a gente conserta isso sem ter que tirar a opção de Bezier automático ou qualquer outra opção de Bezier? Eu vou aproximar aqui e eu vou simplesmente duplicar, fazendo aquele mesmo jeito, ó. Selecionei tudo, apertei Alt, dupliquei e aqui eu vou colocar na opção linear, porque ele vai travar isso aqui que acabou de acontecer. Só que para isso dar certo, eu preciso fazer a mesma coisa no outro ponto. É como se fosse um ponto de travamento para que não fique dando esse pequeno errinho, entendeu? Selecionei, apertei Alt, dupliquei e coloquei na opção linear. Olha só, vamos ver como é que ficou. Tá vendo? Travou aqui o movimento. É como se fosse uma chavinha. Travou ali, quando chegar aqui, ele volta e pronto, saiu. Se você quiser deixar tudo no linear, também não tem problema. Eu poderia simplesmente repetir esse mesmo movimento na minha barrinha de baixo, no branco, né? Voltei aqui com a visualização dele, mas agora eu quero que ele surja de outra forma. Eu não quero que ele faça exatamente esse mesmo movimento. Porém, ele só vai aparecer depois que o meu roxinho estiver completamente revelado. Então, ó, aqui exatamente nesse ponto, o roxo terminou de se revelar. Então é aqui que o meu branco vai começar a aparecer. Selecionei o branco,
vou vir aqui em movimento, vou aqui ajustar para 100%, só para eu conseguir ver melhor o que eu tô fazendo, porque aqui a gente vai precisar de detalhes, hein, menina? Aí, olha só, lembra que eu joguei o ponto âncora pra cá? Na verdade, eu vou mudar, eu vou colocar aqui, porque o movimento que eu quero fazer, ele é de cima para baixo, não é exatamente igual ao movimento do outro, entendeu? Então assim vai ficar melhor. Primeiro, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, né? Se assim é a imagem que eu quero terminar tendo, então eu vou criar aqui o ponto âncora exatamente desse jeito, vou deixar esse movimento salvo e vou criar mais um set aqui, mais uma sequência de pontos âncora, onde é exatamente esses aqui que eu vou mexer para iniciar o movimento. O que eu quero fazer aqui? Eu vou transformar isso aqui numa barrinha praticamente invisível. Tecnicamente ela não é invisível, mas visualmente ela está invisível. Então, é isso aqui que vai acontecer. Ela vai aumentar até chegar nesse ponto onde ela aparece completamente. Agora é só determinar o tempo que eu quero que isso aconteça, afastando ou aproximando as minhas keyframes aqui em cima. Deixa eu ver como que fica se eu colocar as duas em Bezier. Acho que já fica melhor. Mas aí o que eu vou fazer, que eu não sou boba nem nada? Eu vou vir aqui e já vou criar aquela keyframe e botar em linear para dar aquela travada que a gente já explicou. Para terminar esse movimento, vou fazer a mesma coisa. Selecionei tudo, Alt no teclado, arrastei para duplicar, eu vou começar a ajustar. Aqui o roxo começa a fechar. Então o meu branco, ó, você tá vendo que tá dando um errinho de visualização ali, mas é só do preview mesmo. O meu branco tem que começar a fechar a partir daqui já, porque ele tem que estar todo fechado quando o roxo começar a fechar. Então, vou clicar aqui no branco e vou simplesmente, ó, inverter as nossas keyframes daquele jeito que a gente já conhece. Vou botar a keyframe trancada aqui, vou botar a seguinte logo juntinha com ela, porque não interfere, né? E o tempo em que ela tem que terminar é justamente aqui, ó, quando começou o roxo a voltar. Então, chegou aqui, ela terminou, ó. É isso, então já vou diminuir aqui para não me confundir. O movimento que nós temos da nossa queridíssima Lower Third até agora está dessa maneira. Olha como é que ela sai, volta o branquinho e recolhe o roxinho. Agora vamos adicionar os nossos textos. Vou clicar com a letra D no teclado, que ativa a ferramenta de texto, então vou clicar aqui em ferramenta de texto. Vou clicar mais ou menos onde eu quero criar o meu texto e pronto. Vou colocar aqui o meu nome, Alice Portugal. Vou voltar para a ferramenta de seleção ou atalho V no teclado e vou encaixar aqui do jeito que eu quero que fique encaixado. Vou dar uma aproximada, né, daquele jeito. Se eu quiser mudar as configurações do meu texto, eu faço o quê? Venho aqui, ó, no controle de efeitos, o meu texto tá aqui, vou clicar com a setinha para baixo e pronto. Tem aqui fonte, tamanho, tudo. Pronto, escolhi aqui a minha fonte, agora eu posso mexer no tamanho dela simplesmente mexendo aqui, ou eu posso vir aqui, ó, no tamanho da minha fonte mesmo, real oficial. Eu quero que ela caiba toda dentro do meu retângulo, as letras sejam um pouco mais espaçadas. Vou adicionar aqui uma sombrinha, mas não exatamente para ficar sombreado. Eu quero que essa sombra seja totalmente flat e que a cor dela seja o mesmo roxo, só que um pouco mais escuro, com menos luz aplicada. A direção da minha sombra eu mexo aqui, nessa opção que parece um reloginho. Muito bem, vou só colocar aqui de uma ponta a outra pra gente não se perder, né? Vou mudar a cor aqui para ficar bem específico, pra gente não confundir. E vou fazer rapidinho o mesmo processo embaixo, clicando com a letra D no teclado para ativar a ferramenta de texto. E vou colocar o arroba que eu quero apresentar. Bom, então é assim que está configurado o meu texto encaixado dentro da minha Lower Third. Eu tenho que fazer o movimento desse texto, certo? Para eu não ter que ficar usando máscara, eu vou, é claro, de gambiarra. No meu nome, eu vou aplicar uma transição já pré-definida pelo Premiere, porque ele proporciona essa maravilhosidade pra gente. Então eu vou vir aqui em efeitos, todas as transições estão em transições de vídeo, e aqui eu tenho várias opções, mas eu sei que a que eu quero usar é a de abertura, que é justamente essa aqui primeira que estava dentro da pasta abertura. Eu vou arrastar ela para o nosso evento da timeline, e agora eu vou só começar a tentar organizar o tempo em que as coisas vão acontecer aqui. Eu vou fazer isso simplesmente arrastando, ó, a minha transição e a gente vai vendo como que ela fica boa em relação ao movimento da caixinha roxa. Ó, por acaso foi exatamente isso aqui que a gente queria, ó. Perfeitamente aparecendo aqui. Pronto. Como é que eu sei a direção que essa transição está acontecendo, né? Por padrão, ela sempre vai acontecer da esquerda para a direita. Mas se você quiser modificar,
clica em cima de onde a transição está acontecendo, vai surgir esse quadro aqui dentro da caixa de controle de efeitos. E aí todas essas setinhas aqui, elas são clicáveis, tá vendo? Isso significa a direção na qual essa transição vai estar acontecendo. E nós vamos de dissolver, dissolução cruzada, que é simplesmente um fade. Vou jogar o meu fade aqui, vou botar em 15 mais ou menos, assim, ó, tá vendo? Ó como é que ficou a entrada da nossa lower third, que bonitinha. Agora ela tem que sair, então eu vou simplesmente repetir aquela lógica. Lembrando que sempre que você aplica uma transição nativa do Premiere, ela vai se comportar diferente no começo e no final. Ela considera o quadro inteiro. Então agora que eu vou jogar a transição de abertura pro final do meu evento ali onde aparece o meu nome, primeiro que eu vou trocar aqui a direção dela, né? Eu tô colocando de leste a oeste. Agora ela vai começar a desaparecer desde aqui, desde a lateral até chegar aqui. Esse ponto onde a gente posicionou cada evento, ele vai mudando conforme a gente vai vendo como é que a transição se comporta, entendeu? Então aqui ela já tinha que ter começado, ó, eu vou diminuindo, diminuir mais um pouquinho, aí vamos ver como é que fica. Eu acho que ela pode ser mais demorada, então eu vou aumentar ela e aumentar também o tamanho do nosso evento. E agora sim, ficou na velocidade que a gente gostaria que ela ficasse. E vamos ver como é que vai terminar o nosso arroba. No momento em que começar o branco aqui a se mexer para desaparecer, eu já vou jogar o nosso fade. Vou arrastar um pouquinho para frente. E se ele estava em 15 antes, ele tem que terminar em 15 também. O fade tanto faz, porque ele não tem direção. Ele simplesmente desaparece. Aí não vai alterar tanto o tamanho das nossas coisas na timeline, não. Ele vai desaparecer e o branco vai subir. Olha lá. E pronto, tá pronta a nossa lower third, super fácil de fazer 100% no Premiere, sem plugin, sem preset. E isso, gente, você pode copiar essa lower third, tudo isso aqui que tá na sua timeline, você pode simplesmente copiar e colar em qualquer outro projeto, porque já vai estar tudo no mesmo molde, entendeu? E aí você só vem aqui e edita o seu texto pro nome fulano e o arroba do ciclano, enfim. Entendeu, né? Se você quiser modificar cores depois de tudo pronto, não tem problema nenhum. Clica 2 vezes em cima do bloco de cor que você quer mudar a cor e simplesmente muda, meu parceiro. Não tem ninguém te impedindo de nada, não. Pronto. Transformei em outra lower third praticamente só mudando a cor das paradas. Se você quiser já renderizar essa lower third prontinha, para você simplesmente importar para qualquer projeto, como se fosse um vídeo com fundo transparente, eu vou deixar o link aqui na descrição de um vídeo ensinando exatamente como fazer isso. Como exportar, como renderizar um vídeo com fundo transparente, que serve justamente para esse tipo de coisa. Então, quando você for exportar o vídeo, ele vai ficar em formato .mov, o fundo dele, isso aqui tudo preto que você tá vendo, significa que é transparente e você não vai conseguir assistir esse vídeo clicando nele no player do seu computador, só importando para dentro de um editor de vídeos, para dentro de um software de edição que você vai conseguir ver. E esse software de edição pode ser qualquer um que compreenda o formato .mov com fundo em alfa, fundo transparente. É isso. Se gostou desse vídeo, foi útil pra você, deixa o seu like, não esquece de se inscrever no canal. Te vejo no próximo vídeo e tchau!